Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou teólogo, professor de História e hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a Bíblia. Gosto demais de falar sobre a Bíblia. Estarei falando hoje sobre a queda de Satanás. É um tema discutível, né, sobre isso. É um tema um pouco polêmico, discutível, na verdade. Há discordância sobre o assunto. Algumas pessoas alegam que em Gênesis há algumas teorias, chamada teoria do hiato, ou teoria da brecha, que alega que Satanás caiu do céu, segundo está escrito em Gênesis 1, porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Segundo a teoria do hiato, Deus tinha criado tudo perfeito, Satanás foi derrubado dos céus para a terra, houve então uma grande explosão, houve então uma grande ruína na terra, e a terra tornou-se sem forma e vazia, dizendo que existia um mundo antes deste mundo, dizendo que a teoria do hiato está de acordo em dizer que a criação em Gênesis é a segunda criação do mundo, porque já havia um mundo anterior a isso. A maior parte dos ortodoxos teólogos discordam. Eu também discordo desta visão. Pode ser? Pode, mas assim, é muito improvável. Existem poucas passagens na Bíblia que falam sobre a derrubada de Satanás dos céus para a terra. Diz em Isaías capítulo 14, versículo 12, assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Se esta passagem refere de fato à queda de Satanás, porque quando Isaías escreveu, ele também provavelmente estava abordando sobre Nabucodonosor ou Senaqueribe, que eram grandes reis, que eram até considerados como deuses, pessoas déspotas, pessoas cruéis, e que se achavam deuses mesmo. Então, há dentro do contexto geral aqui, há uma abordagem sobre Senaqueribe ou Nabucodonosor. Porém, pode ser que a passagem tem dois sentidos. Pode ser que tenha esse sentido dentro de um contexto geral e um contexto, e utiliza-se um parêntese, e essa passagem que apropria-se dela também para se referir a Satanás. Pode ser que ela possa ser utilizada também. Há discussões sobre isso. Se ela é utilizada, significa que Satanás debilitava as nações antes dele ser destronado não, desculpe a expressão, antes dele ser derrubado dos céus. Então, significa que provavelmente já tinha nações, tinha reinos. Será que esses reinos eram reinos que existiam antes da criação, dessa criação deste mundo que nós vivemos? Vejamos que não é possível, segundo a próxima passagem que está escrita em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que diz, estavas no jardim de Deus. Se ele estava no jardim de Deus, significa que ele foi derrubado do céu depois do jardim, depois de Adão e Eva estarem no jardim. Estavas no jardim do Éden, jardim de Deus. No versículo 14 diz, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Significa que ele é o querubim da guarda ungida de Deus no jardim do Éden. E àquela época ele ainda não tinha sido derrubado
dos céus. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui diz que Satanás, o diabo e os seus anjos, os demônios, foram lançados dos céus para a terra. Aquele que era a antiga serpente. Se está referindo à serpente do jardim do Éden, está dizendo que ele, enquanto serpente, ainda ele não tinha caído. Há várias abordagens que dá-nos a entender que Satanás não tinha caído ainda quando existia o Jardim do Éden. Foi isso depois disso. Então não foi em Gênesis 1. Jesus, quando estava à terra, ele diz assim: eu via Satanás caindo do céu como relâmpagos. Isso pode ser uma profecia de Jesus, falando sobre ele ver Satanás caindo logo depois da vinda dele aqui. Grande parte dos teólogos acreditam que Satanás caiu depois que Jesus ascendeu aos céus. Com a vitória de Jesus sobre a morte, posteriormente Satanás caiu do céu, foi derrubado. Porém, pode ser que seja antes também. Sabemos que Jó, no livro de Jó, Jó disse que Satanás, ele veio à terra, e quando voltou para o céu, Deus perguntou para ele: o que você estava fazendo? Aí ele disse: estava passeando por derredor da terra. Significa que ele ainda tinha acesso livre aos céus naquela época. Provável, há uma grande possibilidade que quando Jó escreveu, ainda Satanás não tinha sido derrubado dos céus. Há várias, na verdade, questionamentos, né, sobre isso. Deus, quando ele criou toda a sua criação, ele diz assim: e viu Deus que era tudo muito bom. Se Satanás já tivesse caído dos céus para a terra, ele tinha, ou seja, na terra em geral, no mundo inteiro, não só no jardim, mas na terra, em toda a sua criação, Satanás ali já estava, e isso não era muito bom. E se tudo que estava ali era muito bom, provavelmente Satanás não estava ainda, não tinha sido lançado para a terra. Provavelmente Satanás foi lançado dos céus para a terra depois que Adão e Eva saíram do jardim, talvez depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Venhamos estudar mais sobre isso e pensar mais sobre o assunto. Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom!